oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sistema reprodutor, a unidade que a gente está falando, né? Sobre as ações, sobre o conhecimento do sistema reprodutivo, e hoje nós vamos falar de forma toda especial sobre os métodos contraceptivos. Já ouviu falar de método contraceptivo? Eu espero que já. Mas se não ouviu falar, a gente vai falar agora, certo? Então pega o seu livro aí na página 154, no capítulo 8, e nós vamos iniciar o capítulo que tem como tema métodos contraceptivos, gerar com responsabilidade. A decisão de ter um filho é algo que exige muita maturidade e responsabilidade. Atualmente, a mulher é cada vez mais consciente do funcionamento do seu corpo, repensa não apenas o momento de se tornar mãe, mas se realmente deseja ser mãe. Enquanto umas enxergam esse evento como a realização de um sonho, outras decidem por aguardar o melhor momento ou simplesmente abrem mão dessa opção. De qualquer forma, hoje há inúmeras formas de se evitar uma gravidez, se esta for a opção. É certo que nenhuma delas é totalmente confiável, mas algumas podem apresentar até 99% de segurança, independente do método adotado. Este deve ser feito sob a supervisão de um ginecologista, profissional da área médica que auxiliará na escolha do contraceptivo mais adequado em função do estado geral de saúde de sua paciente, sua idade, a frequência da sua atividade sexual e o número de parceiros. Os métodos anticoncepcionais podem ser classificados em hormonais, barreira, intrauterinos, permanentes, naturais e coito interrompido. Os métodos hormonais, como que são eles? Então, até agora a gente está vendo, né, nessa introdução, sobre a importância do método contraceptivo na vida atual, hoje, do povo, né? Então, teve um grande avanço com o surgimento da pílula anticoncepcional, da camisinha. Isso porque a mulher tornou-se mais independente. A mulher pôde se conhecer mais, saber a hora que ela deseja ou não ter o filho. Então, foi uma grande importância para a independência feminina, para o crescimento feminino. Então, os métodos anticoncepcionais têm uma grande importância na história da mulher, na história da pessoa, da mulher mesmo, certo? Então vamos aí conhecer esses métodos contraceptivos, começando pelo método hormonal. Vocês aprenderam que hormônios são substâncias que se espalham, né? Substâncias químicas que vão reagir no nosso corpo e de forma a se espalhar por todo o corpo. Então, o método contraceptivo ele vai agir nessas substâncias hormonais, certo? Métodos hormonais são aqueles que utilizam hormônio com função de impedir a ovulação e, consequentemente, a gravidez. Como, por exemplo, as pílulas, as cartelas de anticoncepcionais, mini pílula, o anel vaginal, adesivo anticoncepcional, implante anticoncepcional, anticoncepcional injetável e pílula do dia seguinte. Vamos ver cada um deles. A pílula, também conhecida como anticoncepcionais orais, as pílulas são comprimidos compostos por hormônios, estrogênio e progesterona, em diferentes concentrações. Para que a ovulação seja suspensa, é necessário ingerir a pílula por 21 dias, seguindo de preferência no mesmo horário, começando do primeiro dia do ciclo menstrual. Esse método, além da contracepção, é bastante utilizado no tratamento de dismenorreia, cólica uterina, da TPM, tensão pré-menstrual, e da endometriose, crescimento do endométrio fora do espaço uterino. Embora garantindo 99% de eficácia, esse método pode provocar mal-estar, dor nos seios e na cabeça, trombose e até câncer no colo do útero. Então, veja só, gente, a pílula ela é feita dos hormônios, os hormônios femininos, e elas vão agir de forma a impedir a ovulação, certo? Então, elas vão bloquear. Então, ao invés, né, eu ia dizer em vez,
ao invés do óvulo ele amadurecer e o folículo se romper e esse óvulo sair, o que é que vai acontecer? O óvulo ele vai crescer, quando ele chegar no estágio que ele vai ter que sair dali, ele vai fazer o que, ó? Murchar. Isso porque o nível de hormônio, ele fica aqui, ó. Ele fica reto, ele não cresce. Porque quando os hormônios dele aumentam de uma vez, é porque vai acontecer a evolução, a ovulação, certo? E também aqueles que têm o perigo de se usar com muita frequência ou por muito tempo, ou até mesmo sem uma prescrição médica, porque toda medicação tem que ser prescrita pelo médico. Então, vai iniciar a vida sexual, procurar um médico para ele receitar o anticoncepcional ideal, de acordo com a sua vida. Vai que você é diabético, tem hipertensão, tem não sei o que mais, e tem problema de sangue na corrente sanguínea e outro sistema, então tem que ter o método certo para prevenir uma gravidez indesejável ou qualquer outra coisa, certo? Então, seguindo aí, nós temos a mini pílula. Antes tem uma pergunta. Quando a mulher se esquece de tomar uma pílula da cartela, o que vai acontecer? Tudo depende da dosagem hormonal, do anticoncepcional, mas realmente, em caso de mais de 12 horas de esquecimento, é recomendável o uso de preservativo, pois o ciclo pode ficar comprometido. E aí a gente vai começar a falar da mini pílula. A base de progesterona, sem estrogênio, diferente da pílula de anticoncepcional. Esse método pode ser utilizado por mulheres no período de amamentação. Menos eficaz que a pílula convencional, apresentando eficácia em torno de 97%, as minipílulas devem ser tomadas diariamente, sem interrupção. Ela inibe a menstruação e, por causa disso, as mulheres não menstruam quando usam esse tipo de pílula. Porém, há casos em que acontece o que o médico chama de sangramento de escape, que é o quê? É o nome dado que se dá a um sangramento mínimo que pode ocorrer ao decorrer do ciclo menstrual, ou também conhecido como escape menstrual. Tende a ser menor do que o sangramento menstrual, apresentando, na maioria das vezes, um tom amarronzado, diferente da cor do sangue vivo da menstruação. São realmente mais indicadas para lactantes, mulheres que amamentam. E pode ser utilizada a partir da 6ª semana pós-parto. Sempre sob orientação médica. Com efeito colateral, algumas mulheres se queixam de diminuição da libido, do desejo sexual. A minipílula é indicada quando a mulher não pode tomar estrogênio por algum motivo. Não pode tomar um anticoncepcional convencional, certo? Por exemplo, mulheres no pós-parto ou que estão amamentando, ok? Não pode. E também vai ter alguns casos de mulheres que podem ter um nível de estrogênio muito alto ou progesterona muito alto. Então tem que saber, por isso que você não pode pegar no postinho a cartela de comprimido ou lá na farmácia básica, que eu nem sei se funciona assim ainda. E você tem que saber, porque se você tem um nível elevado de hormônio, você não pode tomar o mesmo hormônio. Como é que teu corpo vai ficar? Tu já tem uma dosagem alta de estrogênio, aí tu taca estrogênio de novo. Então, se você tem um nível alto de estrogênio, você vai tomar remédio que só tenha progesterona. Se sua progesterona é alta, você vai tomar um remédio que só tem estrogênio. Mas se você tem um nível hormonal equilibrado, você pode tomar o anticoncepcional normal, aquele convencional, que vai ter tanto hormônio estrogênio como progesterona, ok? Então, a mini pílula é menos eficaz do que a pílula convencional e ela é indicada para lactantes, ok? Então vamos aí. Aqui tem uma pergunta também. Os anticoncepcionais hormonais podem causar varizes, tromboses e outros problemas vasculares? E aí? Já ouviram falar que o anticoncepcional pode causar doenças, problemas nas mulheres? Já ouviram falar? Eu ouvi falar muito sobre isso. E é verdade. Pode causar trombose. Sabe o que é trombose? Trombose é quando acontece o quê? Você tem uma veia, né? Tem uma veia. Não tem. Dentro da veia, tu tem um canal sanguíneo, certo? Nesse tubo sanguíneo aqui, tem sangue indo e sangue voltando, certo? O que vai acontecer aqui? Capilares, na verdade. O que vai acontecer? O sangue que entrou, na verdade, ele vai querer sair.
e o sangue que está saindo vai querer entrar. Eles estão, vocês sabem que entra sangue oxigenado e sai o sangue sem oxigênio no nosso corpo, né? Então esse sangue eles vão colidir sem saber para onde é que vai cada um, e aí começa a criar nódulos no corpo, principalmente nas pernas, inchaço, dor, dificulta a locomoção da pessoa. Então isso é trombose. E as varizes são quando esses mesmos capilares, né, dentro da veia, eles começam a também se desordenar e vão se coagulando, vão se congestionando, e ali elas vão se romper. E é tão tal que fica uma situação incontornável. Você faz a cirurgia de retirada de varizes só por estética, porque não tem como mais emendar os capilares para que eles voltem a ter a mesma atividade de antes. Eles morrem, não funcionam mais para nada e só se faz mesmo por estética. Certo? Então, em pessoas com predisposição, os anticoncepcionais hormonais podem aumentar o risco de problemas vasculares, pois os hormônios influenciam alguns fatores de coagulação, deixando o sangue mais grosso. Daí a necessidade de consultar o ginecologista antes de usar qualquer anticoncepcional. Anel vaginal, de silicone, transparente e apresentando a forma de um anel flexível. O anel vaginal contém baixa dosagem hormonal e deve ser colocado no canal vaginal por 3 semanas. A partir de então, deve ser retirado para que aconteça a menstruação. Como libera hormônios gradativamente, a sua dosagem é pequena, não circulando pelo organismo. O anel vaginal pode ser uma alternativa para o alívio dos incômodos pré-menstruais. Tem como vantagem o fato de não precisar lembrar de tomá-lo, já que não é como uma pílula. Entretanto, pode ser mais caro do que o comprimido anticoncepcional. Quando usado corretamente, possui uma eficácia de 98% a 99%. Não deve ser usado no período de amamentação. Lactantes não pode usar o anel vaginal. O anel torna o muco cervical, a secreção líquida produzida pelo colo do útero, que protege o útero contra bactérias e indica o período fértil, espesso, impedindo o esperma de chegar até o óvulo. Aí aqui tem mais uma pergunta. Os anéis vaginais contraceptivos internos podem sair durante a relação sexual e por isso não são muito indicados. Essa afirmação é verdadeira? Vocês observam na página 156 que ele é literalmente um anel e que ele é colocado dentro do canal vaginal. Lembra lá da figurinha do canal vaginal, da ilustração? Pois o anel, se pega o anel, aperta, aí se coloca dentro do anel vaginal, ele vai dentro do canal, ele vai abrir lá dentro do canal vaginal, certo? E ele vai estimular uma produção hormonal para que não aconteça, e vai impedir com que o óvulo seja fecundado pelo espermatozoide. Mas e aí? Tem algum perigo dele sair durante a relação sexual? Sim ou não? Não, não tem. Feitos de silicone, os anéis vaginais são introduzidos como se fosse um absorvente interno e, uma vez colocado, se adaptam dentro da vagina e sua presença fica quase imperceptível, não sofrendo qualquer alteração durante a relação sexual. E o adesivo anticoncepcional? Já viram um povo aí com um negócio desse tamanho no braço? Eu já vi aqui. Também conhecido como PUT, esse material adesivo pode ser colocado sobre a pele em várias partes do corpo, como o braço, barriga, por exemplo. Nesses locais ele libera hormônios que deverão ser absorvidos pela corrente sanguínea. O adesivo deve ser colocado no primeiro dia da menstruação e deve ser trocado a cada semana, pausando no final de 3 semanas para a chegada da menstruação. Apesar da eficácia de 99% dos casos, esse método deve ter sua adoção avaliada pelo médico, pois pode acarretar aumento de pressão arterial e desenvolvimento de coágulos sanguíneos. Como desvantagem, teremos o alto preço quando comparado a pílulas anticoncepcionais tradicionais. Também não deve ser utilizado por mulheres em período de amamentação. Pela praticidade do uso, o adesivo é uma das formas mais cômodas dentro dos anticoncepcionais, tendo em vista que sua aplicação acontece uma vez por semana, ao contrário da pílula, que é uma injeção diária. E o anticoncepcional que é implantado, né, um implante que é feito, como que isso acontece?
com a forma de um tubo de silicone de 40 milímetros de comprimento, mais ou menos do tamanho de um palito de fósforo. O implante deve ser introduzido sob a pele na região do braço. O implante anticoncepcional libera etenogestrel, progesterona sintética, por 3 anos. Esse método garante eficiência de 99%. Pode ser utilizado 4 semanas depois do parto. Assim como as minipílulas, alguns dos efeitos colaterais sinalizados pelos usuários é a diminuição da libido e o aumento de peso. Além desses, as alterações da menstruação também são queixas de algumas mulheres que utilizam esse método. Por outro lado, ameniza a cólica e sintomas de TPM. Também é um método caro, que se comparado à pílula anticoncepcional tradicional, é altíssimo o preço dele. O próximo aí é o injetável, né? Injeção. Também conhecido como injeção anticoncepcional, através desse método, os hormônios inibidores de ovulação, estrogênio e progesterona, são introduzidos no corpo feminino, através da injeção no braço ou no glúteo, a cada 30 ou 90 dias. Garantindo 99% de eficiência, esse método é muito utilizado por mulheres que não podem tomar pílula. São as versões sem estrogênio, normalmente as trimestrais, podem ser tomadas por quem amamenta. A injeção pode inibir a menstruação, assim como acontece com o uso da minipílula. Como desvantagem desse método, podemos dizer que a fertilidade pode demorar a voltar. Logo, o anticoncepcional injetável não é indicado para mulheres que pretendem engravidar dentro de 1 ano após a suspensão da injeção. Então, ele pode passar, depois que para de tomar, pode passar um longo tempo para a mulher voltar a ter um período fértil propício para a gravidez, certo? Então, o anticoncepcional injeção possui o mesmo mecanismo da ação das pílulas, pois ele suspende a ovulação e reduz a espessura endometrial e expressa o muco cervical. E o próximo e último método anticoncepcional hormonal é a pílula do dia seguinte, muito famosinha aí entre as adolescentes. Não deve ser utilizada como método anticoncepcional de rotina. Pílula do dia seguinte não é anticoncepcional diário. A pessoa toda vez vai tomar, toda vez, isso é uma bomba de hormônio, viu, gente? A pílula do dia seguinte é, antes de tudo, um método de emergência, situação de rompimento da camisinha ou violência sexual, por exemplo, responsável pela inibição da ovulação, além de tornar inóspita a sobrevivência do espermatozoide. A primeiro comprimido deve ser ingerido até 72 horas após a relação sexual desprotegida ou que aconteceu algum acidente. E o segundo comprimido, 12 horas após o primeiro. Quanto mais cedo for tomado o primeiro comprimido, menor será a chance dele falhar. A eficiência dessa pílula não é tão confiável quando comparado aos demais métodos descritos anteriormente. Além dele não ter uma eficiência como os demais citados, é uma bomba de hormônio, até porque ele tem que fazer um trabalho pesado em um dia para aumentar o nível hormonal, para impedir a ovulação ou fazer com que aumente a acidez para que o espermatozoide não venha fecundar o óvulo, certo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, falando do método anticoncepcionais de hormonal. Vamos deixar para falar na próxima semana dos métodos anticoncepcionais de barreira, ok? E vocês podem já estar dando uma lidinha aí para compreender. Na próxima aula presencial a gente está cheio de perguntinhas, certo? Então fiquem com Deus e até mais.